Olá pessoal, o vídeo de hoje vai tratar sobre alguns dos errinhos mais comuns nas redações, principalmente no ensino fundamental 2. Bora pro vídeo? Então pessoal, como eu disse, os erros mais comuns nas redações, principalmente no ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Uma das grandes dúvidas na hora de escrever sua redação, que hoje aqui nós não vamos tratar exatamente da estética, da paragrafação, só da questão ortográfica. Algumas das dúvidas, o que causa mais dúvida na hora de escrever. Por exemplo, os pronomes demonstrativos esse e este costumam ser até quase que igualados na hora de escrever. O aluno está lá escrevendo a redação, talvez ele até pensa, tanto faz um ou outro, e acaba escrevendo, a maioria das vezes, o incorreto. Isso é a impressão que eu tenho todas as vezes que corrijo redações, né, no meu dia a dia escolar. Por exemplo, o pronome esse e este, eles variam em gênero e número. Esse, essa, esses, essas. Este, esta, estes, estas. Tem 3 pontos para se observar para diferenciar os dois. Passado, futuro próximo, proximidade. Ou seja, se eu utilizo relacionado ao passado, ao futuro próximo, mas nem tão recente, e à proximidade. Quem fala ou com quem se fala. O esse, por exemplo, já que nós vamos entender isso aqui. O esse é o pronome utilizado quando ele se refere ao tempo passado. Esse tema mencionado já foi resolvido. Por exemplo, você está ali no meio da redação, no meio de um parágrafo, e já citou algum tema na linha anterior. Na frase anterior você citou. Se você vai comentar sobre um tema anterior, aí você diz, esse tema mencionado já foi resolvido. Se você está falando de um tema, por exemplo, educação no Brasil é muito importante, aí você diria, esse aspecto, porque já foi falado na linha anterior, na frase anterior, esse aspecto é muito importante. Então, trata-se do passado, trata-se de um termo anteriormente mencionado. Futuro próximo, eu vou utilizar também o pronome esse. Nesse ano, eu coloco nesse, pessoal, porque é o esse e seus derivados. Esse, nesse. Nesse ano, o tema será discutido. Então, é um futuro próximo. Eu ainda estou falando com relação a 2019, então eu vou e falo, nesse ano, o tema será discutido. E uma proximidade. Essa caneta ao seu lado é minha. Essa se refere também a um objeto que está próximo de quem, né, com quem eu estou falando. Proximidade, com quem se fala. O esse é o que está perto, em questão de objeto, por exemplo, ou coisas. É o objeto ou coisa que está perto da pessoa com quem eu estou conversando. Essa caneta ao seu lado é minha. No caso do este, refere-se a um presente, por exemplo. Este tema de hoje é importante, a educação. Este tema de hoje é importante, a educação. E o este está muito ligado à questão, assim, de uma ideia nova. Se o esse refere-se a um termo anterior, o este é uma ideia nova. Se eu estou começando o meu parágrafo naquele momento, uma nova ideia, além disso, este resultado é importante. Se eu estivesse falando, por exemplo, um resultado que já foi mencionado, esse. Se eu estiver indo falar de um resultado que eu vou falar na frase da frente, este. Então, este tema é importante. Ou então um futuro muito próximo. Para não confundir, que a ideia de esse é assim, passado e futuro. Mas aquele futuro próximo. Existe um futuro mais próximo da gente. Esta noite vou ao cinema. E a questão da proximidade. Este está perto de quem fala. É como quando se relacionar a coisas e objetos, está perto de quem fala. Esta caneta aqui é a sua. Está perto de mim que estou falando. Então, esses são os principais aspectos com relação aos pronomes demonstrativos esse e esse. Esse e este. Quem sabe na próxima vez que você escrever uma redação, essa dúvida já tenha sido resolvida. Gente, a próxima palavra aqui é o mas e o mais. O mas, conjunção adversativa, que tem sentido de oposição. O mais,
advérbio de intensidade. Olhando assim, todas as vezes que nós como professores, a gente sempre explica essa diferença, mas e mais. Você explica na sala de aula, entregar a folha de redação para o aluno, ele vai fazer. No momento da escrita, é que vem essa dúvida mesmo. Eu acho que na verdade, o que ele precisa é uma dica, então. É o seguinte, troca por tal palavra, se der certo com essa, você usa essa. Se der certo com menos, você usa mais, com i, que é o advérbio de intensidade. Mais, contrário de menos. Se der certo com porém, mas, porém, né? No entanto, se der certo. Mas às vezes as conjunções adversativas, né? As mesmas que têm sentido igual a do mas, o aluno às vezes conhece, né? Beleza. O que ele pode fazer? O porém, que é um pouco mais comum, tenta colocar o porém na frase. Se der certo, você vai usar o mas, sem o i. Se você utilizar a palavra menos e teve coerência na frase, deu certo, falando assim de um jeito mais fácil, você colocou o menos. Dá certo falar daquele jeito também, significando o contrário, aí é o mais com i. Vamos entender então, o país precisa crescer, mas ainda está em crise. Gente, é um dos erros mais comuns, por mais que eu falei no início do vídeo, que é um vídeo próprio para o Ensino Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano que esses errinhos acontecem, mesmo no ensino médio, quando eu corrijo redações também do ensino médio, eu vejo muita confusão entre mas e mais. Esses são os que mais aparecem. O país precisa crescer, mas ainda está em crise. Mas está em crise, porém ainda está em crise. Tem muitas outras que também poderia utilizar, mas talvez são mais diferentes. No dia a dia é muito desconhecida pelo aluno. No entanto, todavia, contudo, entretanto, todas têm o mesmo significado do mas. Porém, utilizando até mesmo aqui o porém, é mais conhecido o porém e o mas. Tenta substituir, deu certo, deu um sentido de oposição na frase, é mas. O país precisa crescer. Aí vem algo que significa o oposto. Ainda está em crise, é um empecilho. O que vem após o mas é uma ideia oposta, uma contradição, um empecilho. Se der certo, com o porém é o mas, sem i. Mas, o mais com i é o contrário de menos. O país precisa crescer mais em 2019. O país precisa crescer menos em 2019. Tanto que se você tentar colocar, você está no meio da redação, eu sei que você vai pensar assim, meu Deus, eu estou no meio da redação, eu tenho que ficar fazendo cálculo, se é com i, se é sem i. Tenta colocar o menos lá. Se der certo, é com i mesmo. Eu acho que tem que gravar isso daí, porque não tem como. Sempre tem esse erro nas redações. O país precisa crescer mais em 2019. Precisa crescer menos. Coloca o menos onde deveria ser mais, sem i. Não vai dar certo. O país precisa crescer. Menos ainda está em crise. Como o menos aqui não ia ter coerência nesse sentido, logo você perceberia que era um mas sem i. Então, são duas palavrinhas muito importantes para o seu dia a dia na escrita de redações. Ok? Pessoal, outra dúvida muito frequente é o uso dos numerais. Você está no meio da sua redação e vem aquela dúvida de como escrever os numerais. Aqui eu tenho alguns casos, os que eu tenho visto com mais frequência. Mas tem outros usos também de numerais. Que às vezes você fica sem saber, eu vou usar o numeral, né, que é por extenso, ou eu vou usar o número, que é aquela representação como usamos na área de exatas, né, em matemática, por exemplo. Se é de 1 a 10, eu estou, por exemplo, utilizando um dado estatístico na minha redação. Aí eu falo, neste ano já foram 10 manifestações. De 1 a 10 eu escrevo por extenso. No meio da redação eu estou ali, se eu falar que houve 10 manifestações, por extenso. A partir de 11, aí já convém escrever o número mesmo. A partir de 11. Outro detalhe importante, dinheiro. Como que eu represento um dado de dinheiro se aparecer na minha redação esse dado? É muito comum a gente ver também que aparece lá 50, esse símbolo do cifrão já significa reais, esse símbolo já significaria dólar, e às vezes o aluno ainda escreve 50 reais, 5 dólares. Se tem já, né, o cifrão, se já tem o símbolo de real, o símbolo de dólar, não precisa escrever a palavra real nem a palavra dólar.
Porcentagem, vou usar números. No Brasil, 55% das pessoas e algum outro dado, né, mais à frente, 55% das pessoas não declaram imposto de renda. Por exemplo, se fosse esse o dado, eu vou usar o número e não vou usar por extenso, não a palavra. Anos, eu vou usar 100 pontos, 1980. Isso aconteceu em 2019, sem usar ponto entre um número e outro. Os números fracionários eu vou usar por extenso mesmo. 2/5 da população fazem parte dessa estatística. Bilhões. Agora ficaria muito feio, né? Em meio à sua redação, número todo imenso, 50 milhões. Isso eu não vou usar. Aí eu uso a palavra mesmo, 50 milhões de pessoas. Então tem alguns casos, outros casos de numerais também. Esses são os mais comuns que eu vejo geralmente no ensino fundamental 2. Tem outros casos envolvendo numerais, números, é por extenso, não é por extenso. Esses são os principais, que no meu dia a dia, né, nas correções de redação, que eu vejo mais comuns são esses, mais voltados aí para o 6º ao 9º ano. Então, pessoal, essas foram algumas dicas que a gente viu de redação aí. Em outros vídeos nós teremos mais dicas. Eu vou passando os conteúdos de acordo à necessidade, de acordo ao surgimento, né, de dúvidas, de erros, questões ortográficas. Então, ficamos por aqui. Até mais.